Primeiramente, grato de estar aqui, poder estar colaborando. Eu saí do Brasil muito jovem e poder estar voltando para o Brasil, trazendo nossa empresa, nossa tecnologia para poder aportar o ecossistema e batendo um papo com o pessoal aqui é incrível. Então, primeiramente, obrigado. E esse tema é algo muito pessoal para mim. Quando eu tinha 15 anos de idade, no começo do ano 2001, 2002, minha mãe, uma microempreendedora, teve que sair do Nordeste para ir viver o sonho americano na Califórnia. Então, eu me lembro muito bem das nossas dificuldades de o que é o fluxo de caixa, o que é o dinheiro pessoal, o que é da empresa, aonde entra, aonde sai. E no final do dia a gente estava endividado e teve que percorrer o caminho de pegar a mochila e viver o sonho americano, limpar a casa, fazer um pouco de tudo para construir um melhor futuro para mim, para o meu irmão menor, para a minha família. Isso não é um caminho possível para muitas pessoas hoje no Brasil. A gente vive uma crise de saúde econômica bem mais agravante hoje, e a gente tem uma baita oportunidade de criar produtos responsáveis que, na verdade, ajudam pessoas a criar hábitos financeiros saudáveis. Então, com isso, foi como a Flourish nasce. Ela nasce como uma plataforma de engajamento e saúde financeira com a missão de empoderar pessoas a construir hábitos financeiros positivos, usando gamificação, ciência comportamental e automação para poder dar cutucadas nas pessoas em como criar hábito positivo, que não seja só acesso a crédito responsável, mas também que esses microempreendedores ou pessoas estejam criando hábitos para o futuro, seja ele de poupar, colocar algo numa conta emergencial. E o nosso modelo de negócio é que a gente licencia tecnologia para instituições financeiras. Então, a gente termina funcionando como uma camada de comportamento, ajudando e incentivando os microempreendedores. Então, hoje, nosso trabalho, a gente tem 2 ângulos que a gente trabalhou com microempreendedores. Nos Estados Unidos, a gente lançou uma conta poupança digital voltada a pessoas que trabalhavam no sistema de gig economies. Não tem um Rappi aqui na Califórnia, mas era o Uber, era o Lyft, eram pessoas que entregavam comida, e como a gente ajudava esses microempreendedores a criar o hábito de poupança. E a gente terminou pivotando o nosso modelo de negócio para licenciar essa tecnologia para instituições financeiras. Hoje a gente trabalha com um banco na Bolívia que tem 1,2 milhões de clientes, no qual todos têm um produto de crédito, são microempreendedores classe C, D, só que menos de 10% tem uma conta poupança, ou menos de 10% estavam usando o aplicativo digital do banco. Então, não é só você dizer dar acesso, é como você dá acesso e como você incentiva as pessoas a tomarem melhores decisões. Então, eu acho que é muito fácil a gente chegar aqui e dizer, inclusão é ultramente importante. Sim, o Brasil bancarizou mais de 20 milhões de pessoas com o sistema do governo de incentivo. Agora a palavra fugiu, mas o plano emergencial. E não quer dizer que só criar conta significa que as pessoas estão vivendo uma vida financeira saudável. Acho que volta um pouco o que o Caio, o que o João falaram. Quais são as ferramentas que a gente começa a prover a esses empreendedores para desburocratizar o dia a dia deles, seja ele ajudando com fluxo de caixa, seja ele terminando de pagar o seu empréstimo, você pode fazer a mesma parcela e ir para uma conta de investimento. Então, você começa a ter oportunidades de criar novos produtos financeiros ou novos comportamentos no mundo digital, que anteriormente não eram possíveis com o mundo físico ou com as limitações que a gente tinha de quem estava criando produtos financeiros. Então, hoje, esse leque começa a ser expandido. Resgatando um pouquinho do que a gente já conversou aqui no painel, né, eu acho que a gente tem, nesse caso, uma felicidade. A gente teve, acho que um empurrãozinho de inclusão por conta aí dos programas sociais associados à pandemia, né? Então, essa inclusão por crédito estimulada pelo governo em alguns casos, Corona Voucher, que o Lincoln citou, alguns outros programas aí para pequenas e médias, eles acontecem com um estímulo circunstancial, mas felizmente os estímulos circunstanciais eles acontecem junto com alguns estímulos estruturantes, né? O programa, a gente já citou
o BC Hash, especificamente o Open Banking, né? Então, acho que a convergência desses dois movimentos são boas notícias nesse sentido. Os estímulos circunstanciais estão sendo sustentados aí por algumas modificações um pouco mais estruturantes. Pego o gancho no discurso do Sandro. Acho que esse primeiro grande passo de inclusão ele está sendo muito drivado por crédito, mas acho que meio de pagamento também assume uma relevância muito interessante a partir de agora, com Pix, entrada de WhatsApp Pay, enfim, mecanismos simples de muita utilização no país que tendem a estimular essa inclusão e possível expansão para outros serviços também. Ainda nos elementos estruturantes, eu acho que a gente precisa fazer um trabalho mais aprofundado como sociedade, como país, no tema educação financeira, né? Esse é um mecanismo, o simples acesso a serviço ou aos novos aplicativos, ele não quer dizer que a população está sendo efetivamente incluída nesse processo. Acho que a gente precisa, como sociedade, ter mecanismos um pouco mais efetivos de educação financeira, um pouco mais amplos. E aí eu acho que dos estruturantes é onde a gente ainda tem algumas falhas aqui, como sociedade, como país. E um último tema que me chamou a atenção, refletindo um pouco aqui para esse painel, né, a gente já tem alguns mecanismos de inclusão financeira no país que são mais históricos. Eu tenho tido uma ótima oportunidade de trabalhar perto aí de algumas cooperativas, e acho que as antigas cooperativas de crédito, né, acho que têm feito um trabalho muito interessante nos últimos anos, de diversificação, de entendimento setorial dos clientes que eles atendem, né, e eles têm conseguido, de alguma maneira, expandir no interior do país, em cidades ainda mal assistidas ou não assistidas, e abrir boas oportunidades para essa inclusão, não só de serviços financeiros, mas de tecnologia também, né? A gente tem visto algumas discussões interessantes. Uma cidadezinha muito pequena, poxa, será que eu abro uma agência, um posto de atendimento naquela cidade, ou posso prover internet para aquela comunidade inteira, se eles consumirem meus produtos e serviços, né? Então, algumas decisões estratégicas interessantes, se eu expando com o físico, se eu expando com o dígito, expando com os dois. Mas eu gostaria de destacar aqui como um mecanismo muito efetivo de inclusão financeira no país, os grandes sistemas cooperativos, que eu acho que já tem uma função histórica aqui na nossa economia, mas que acho que até de maneira silenciosa durante a pandemia eles têm continuado essa expansão de maneira granular para o interior do país, e com a diversificação dos serviços que eles oferecem, eles acabam fazendo essa inclusão de maneira natural, né? Então, acho que, quando a gente for juntar tudo aqui que a gente conversou hoje, a gente vai ter uma composição interessante aí desses cooperados, cooperativas, junto com os ecossistemas de serviço financeiro que estão se criando, e isso acaba impulsionando também a inclusão. Mas é isso. Obrigado, Maurício. Obrigado, Rodrigo. E você falou num ponto importante, que é a questão da educação, né? A gente tem uma fronteira social grande no Brasil, e inclusão passa especificamente por uma população mais educada, inclusive do ponto de vista financeiro, né?